hoje do Doc 360 é um dos temas mais legais e também mais desafiadores que acredito que todos nós médicos temos na nossa prática clínica, que é a decisão de entubar. Quando entubar um paciente? Quando começar esse procedimento? Quando considerar esse procedimento? O histórico de cada um de nós é diferente. Tem pessoas que estão em formação, alguns já estão formados há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Vejo muito paciente grave, não vejo paciente grave. Então, essa expertise, essa experiência que é consolidada ao longo de vários anos, ela nos facilita a tomar essa decisão de entubar ou não o paciente. Mas a gente pode tomá-la de forma mais objetiva. Existem alguns fatores que nos guiam para pensar em iniciar esse procedimento, tá? Mas antes, um caso clínico. FRJ, 66 anos, hipertensa, diabético, tabagista, histórico de fibrilação atrial. Teve um mal-estar súbito no restaurante hoje e foi trazido pelo SAMU no departamento de emergência. Dá entrada no setor de forma irresponsiva, aparentemente, tá? No exame físico, a gente vê que o paciente está saturando bem, tem uma saturação de 100% em ar ambiente, tem uma frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto, ou seja, tá respirando de forma tranquila, tá se oxigenando de forma extremamente otimizada, né? Tá 100% de saturação. Tem uma frequência cardíaca de 70, uma pressão normal, 120 por 70 e um Glasgow de 8, tá? Exame físico sem nenhuma outra alteração na ausculta cardíaca ou pulmonar, tá bom? O que a gente faz com esse paciente? Glasgow menor ou igual a 8 igual a intubação orotraqueal. Já ouviram falar nisso? Já tem algum de vocês foi doutrinado com esse dogma? O Glasgow, que é uma forma lá proveniente do ATLS, que a gente utiliza muito, né, o paciente vítima de trauma, de ver o nível de consciência dos pacientes vítimas de trauma, tá? Uh, Antigamente existia essa máxima que pacientes com Glasgow menor ou igual a 8 a gente tem que entubar ele porque tem que entubar. Não sei, mas tem que entubar porque Glasgow menor ou igual a 8, tá? Principalmente os Glasgows menores do que 8 é igual a intubação orotraqueal, tá? Mas aqui a gente está tendo essas aulas para a gente pensar de forma crítica. E como que a gente faz isso? Sempre padronizando o atendimento e tentando entender o que está acontecendo com o nosso paciente para eu personalizar o meu atendimento e assim as intervenções que eu vou fazer no meu paciente, tá? Abordagem do meu paciente. Lembra do nosso ABCD? Qual o seu nome? Ou qualquer pergunta que você faça para o paciente. Se ele tiver uma resposta clara, o meu paciente ele fona. Logo, já sei que a via aérea dele está patente. E a parte neurológica também está preservada, pois ele está me dando uma resposta satisfatória à minha pergunta, tá? Se esse meu paciente, ele tiver uma resposta adequada, mas a voz dele for abafada ou tiver distorcida por alguma causa, esteja com algum estridor ou esteja com sinais de alteração do estado mental ou esteja com falta de ar, isso são alertas para que talvez nós teremos problemas ali no nosso ABCD, tá? Então, fiz o A, vi que a via aérea está patente. Começo a fazer o exame físico ali da via aérea e eu vejo a parte oral, orofaringe e região cervical. Se esse paciente tiver sinais de obstrução de via aérea, se ele tiver a voz abafada, né, que em algumas literaturas a gente fala de batata quente, ou tiver uma inabilidade de deglutir, ou esteja já com estridor ou com dispneia, então esse paciente ele não consegue fazer uma proteção adequada da via aérea, ou ele já tem um problema logo de cara no ar. E o que a gente faz com esse tipo de paciente? A gente tenta enquadrá-los nesses 3 princípios fundamentais, que esses princípios vão responder basicamente 99,9% das vezes que eu me pergunto, será que eu preciso entubar o paciente? Primeiro princípio, falha ou incapacidade de manter a via aérea patente, né? Então, o paciente não consegue proteger essa via aérea ou não consegue manter ela patente por causas externas. Segundo, falha ou incapacidade de oxigenação ou ventilação. E terceiro, é o princípio fundamental mais holístico, aquele que precisa pensar um pouquinho mais para entender, é a antecipação do curso clínico. Vamos por primeiro.
O que que é falha ou incapacidade de manter uma via aérea patente? Ou seja, o que que é a falha de proteger uma via aérea, tá? Eu tenho um paciente que ele tem uma ausência total ou tem uma diminuição dos reflexos de proteção de via aérea, tá? O que isso quer dizer? O meu paciente, ele não consegue tossir, ele não consegue deglutir, ele não tem reflexo de engasgo. Então, tudo que passar pela via aérea do paciente vai entrar de forma indiscriminada no pulmão do paciente, tá? Porque ele não tem como proteger essa via aérea. Se o paciente vomitar ou se o paciente for o que a gente vê bastante, pacientes idosos que já têm um distúrbio de deglutição um pouco mais avançado, ele começa a microaspirar diariamente, constantemente a própria saliva que eles produzem e eles começam a macroaspirar o almoço, a janta, o café da manhã, e eles não conseguem mais proteger a via aérea. Estou dando um exemplo de pacientes idosos, mas existem diversas patologias que podem ocasionar isso em pacientes jovens, tá? Se eu tenho um paciente que ele tem sinais claros de uma obstrução parcial da via aérea, ele tem um estridor, um ronco. Qual tipo de paciente vai ter um ronco? Ah, ele está com rebaixamento do nível de consciência, a coluna de ar passa de forma parcial ali, e invariavelmente pode ser uma obstrução por queda da base da língua, que é a principal em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, ou o paciente está com estridor porque está com uma anafilaxia e já está com a obstrução parcial da via aérea, que invariavelmente vai se tornar total. Todos esses casos a gente tem que considerar a intubação orotraqueal do paciente. Lembrem que fonação clara, via aérea patente, a princípio patente. Fonação, se ele fala de forma alterada e essa é uma alteração nova na voz ou tem esse estridor, tem que ligar diversos alertas de que esse paciente está em risco de perder a patência da via aérea dele, tá? A gente tem que lembrar que existem exceções para intubação orotraqueal. Pacientes que não protegem a via aérea por ausência de reflexo, mas por patologias que eu conheço que têm causas imediatamente reversíveis. Tem o meu paciente, faz de conta que o paciente do início da aula, ele teve esse rebaixamento e viram que o destro dele, ou o HGT, ou a glicemia capilar dele, veio de 25. E ele estava ali com Glasgow menor do que o Glasgow de 8, até diminuiu o Glasgow, ele estava irresponsivo. Eu vou entubar esse paciente? Não. Eu sei que a patologia dele pode ser imediatamente reversível com uma glicose hipertônica. Faço glicose direto na veia do paciente, a glicemia dele vai ter um pico, vai acima de 100, 120, e ele vai acordar e vai perguntar o que aconteceu. Esse é um paciente que eu não preciso entubá-lo, correto? Se eu tenho um paciente que agudamente está com uma diminuição de sensório ou perdeu a proteção da sua via aérea por uma intoxicação exógena de alguma substância, algum produto que existe um reversor, um antídoto disponível, eu utilizo o antídoto e o paciente vai recobrir a consciência ou recobrir a possibilidade de proteger a via aérea. Então, lógico que para todas as regras existem exceções, mas eu preciso personalizar o meu atendimento e pensar em tudo isso enquanto eu atendo meu paciente.